Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar mais uma sequência nos nossos vídeos sobre administração financeira. Hoje a gente vai falar sobre, continuar falando sobre séries uniformes, basicamente resolver alguns exercícios sobre séries postecipadas e séries antecipadas. Esses exercícios, então, pessoal, eles vão ter uma certa profundidade para a gente começar a entender melhor como é que funciona um fluxo de pagamento e como é que a gente interpreta os enunciados de alguns exercícios sobre isso, ok, pessoal? Então, vamos fazer esses exercícios, vamos lá para baixo. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Aqui, pessoal, o que a gente precisa relembrar que é muito importante? Séries postecipadas, então a gente tem que levar em consideração um fluxo de caixa, onde os primeiros pagamentos acontecem no final do primeiro período de análise. Então já houve, já transcorreu durante um período, então um período completo, já transcorreu um período com taxas de juros compostos, e a gente tem que analisar então que o pagamento acontece no final do primeiro período. Então a série começa ao final do primeiro período e daí começam as séries uniformes de pagamentos. Uma série antecipada, então no momento, no ato da compra ou no ato do primeiro investimento, já começa a contar os juros. Então, nos juros compostos, a gente tem que levar em consideração que o primeiro período não incorreu em nenhum juros sobre juros, já que a gente está falando de juros bancários. Então, nesse caso, a série inicial aqui ele não tem a incidência de nenhum juros. Depois disso, você começa a contar a série normalmente. Então, uma série antecipada é como se você tivesse que dar uma entrada no começo e depois uma série de pagamentos. Certo, pessoal? Isso aqui, então, eu vou deixar o link para o vídeo que a gente falou sobre séries uniformes postecipadas e antecipadas, caso vocês tenham perdido, e daí a gente volta nesse vídeo para dar sequência nos exercícios, ok? Então vamos lá para baixo conversar sobre alguns exercícios de séries postecipadas. Então, pessoal, o primeiro exercício diz o seguinte. Então, Paula fez 10 depósitos mensais de R$ 500 numa instituição financeira que paga juros anuais de 12%. Considerando uma anuidade postecipada, ou seja, o pagamento acontece no final do primeiro período, calcule o montante no momento que foi feito o 10º depósito. Então, são 10 depósitos, onde acontece sempre no final do primeiro período, a uma taxa de 12% anual, só que ela fez depósitos mensais. Então, nesse caso, a gente já tem que fazer uma análise, a gente já tem que fazer a equivalência da taxa anual para uma taxa mensal, porque nesse caso ele vai estar transcorrendo em períodos mensais, não anuais. Então, vamos lá, pessoal. O que eu acho importante que a gente tem que levar em consideração desse primeiro exercício para os demais? Primeiro, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre o que o enunciado está pedindo, a gente tem que levar em consideração que sempre montem um fluxo de caixa para entender como é que vai ser a resolução. Nesse caso, então, eu montei que são 10 depósitos mensais de R$ 500 cada um deles, a um juros anual de 12%. Então, se a gente quiser primeiro, a gente tem que levar em consideração que a gente tem que fazer a equivalência da taxa, mas a gente consegue resolver isso tudo de uma vez só pela HP12C. Então, para quem já tem facilidade, pessoal, acompanhem comigo. Primeiro, a gente começa, então, levando em consideração que foram 10 depósitos no valor de 500, então 500 vai ser, eu tenho que inverter o valor, ele vai ser a minha série de pagamentos. Então, 500 CHS PMT, 10 são a quantidade de depósitos, 10N, 1,12, pessoal, é a fórmula como eu começo a fazer o cálculo de equivalência de taxa. De novo, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vou deixar o link aqui em cima de como é que a gente faz equivalência de taxa. Para quem já sabe, tentem interpretar, então, pela fórmula, como a gente faz em equivalência de taxa, que então é 1 mais a taxa de juros anual, então de 12%, então é 1,12, eu vou ter que elevar a uma fração de um período dividido por 12 acumulados. Eu estou querendo sair de uma taxa anualizada de 12%, então ela foi acumulada durante 12 meses, mas eu tenho interesse em saber somente um mês. Então, por isso, eu vou elevar 1,12, eu vou dar um Enter, 1, Enter 12, dividir. Então, eu faço divisão de 1 por 12
e depois eu elevo pela função yx. Depois disso, pessoal, quando você eleva, você vai ter o valor que seria, então, a taxa de juros a taxa mensal dos juros de 12%. Para isso, então, devo fazer o Enter 1 menos 100 vezes. Aqui eu acho o valor da taxa já na sua forma percentual. Depois eu aperto o valor de I, que vai ser, que eu vou simbolizar então que isso aqui vai ser a minha taxa mensal para essa operação. Pressiono FV, eu tenho que achar então qual que vai ser o valor do meu montante no final dessa operação. Então no final da operação eu vou ter um montante de 8.000, deixa eu ver se eu coloquei o valor aqui. Coloquei 8.774,37, que vai acontecer no último período, certo? Então assim a gente resolve o primeiro exercício. Segundo, pessoal, o preço de um objeto de 12.000 à vista, então a pessoa tinha interesse em comprar alguma coisa no valor de 12.000, só que esse aqui era o valor à vista, a prazo, se você tivesse o interesse, então seriam 4 prestações trimestrais de R$ 3.300 sem entrada. O fato de ser sem entrada já está dizendo então que é uma série postecipada, o primeiro pagamento acontece no final do período. Calcule a taxa mensal de juros cobrado na operação. Então, as informações. O valor de PV é de 12.000, o período são 4 trimestres e o PMT, que são os meus pagamentos, é de 3.300. Ele está querendo saber a taxa mensal. Então, deixa eu colocar aqui. Ele quer saber a taxa mensal. Aqui, pessoal, então a gente resolve normal da seguinte forma. Se a gente está querendo... se foram 4 períodos trimestrais, eu digo que 1.200 CHS é o valor do meu PV, é o valor à vista desse certo item. Seriam 4 prestações no valor de R$ 3.300. Se eu pergunto I, pessoal, se eu pergunto a taxa, eu vou achar um valor da taxa trimestral. O exercício está pedindo taxa mensal de juros. O que eu preciso fazer? Então, eu preciso jogar na minha fórmula de equivalência de taxa essas funções. Inclusive aqui, pessoal, eu queria destacar que pode ser algum erro que tenha acontecido com algumas pessoas, inclusive de algumas outras turmas de alguns outros anos. Percebam o seguinte, nunca arredondem resultados a não ser o resultado final. Aqui, pessoal, se vocês utilizarem o valor de 3,92 somente, o resultado final já vai ficar distorcido, porque o valor dessa taxa é um valor completo. Então, se possível, pessoal, usem na fórmula todos os valores. Continuem a sequência, copiem a maioria dos valores que vocês conseguirem. Ou então, já deem sequência direto na HP, para vocês não terem que perder essa memória de cálculo. Então, se eu estou querendo saber a fórmula, o valor mensal, a equivalência de taxa vai ficar, então, dessa taxa trimestral vai ficar 1 mais o percentual dessa taxa trimestral, eu vou elevar por um mês que eu tenho interesse, com base nos 3 que foram acumulados para chegar nesse valor. Depois eu subtraio 1, eu vou achar então a minha taxa mensal equivalente de 1,2914%. Certo, pessoal? Então, dessa maneira a gente resolve o exercício, vai ficar dessa forma a minha taxa mensal para essas condições. Depois, exercício 3. Então, João fez uma reserva em um pacote de viagem que lhe custará R$ 5.000 no dia 20 de dezembro. Para quitá-lo, João fará 9 depósitos para quitar essa operação, também no dia 20, inclusive no dia que ele pretende fazer o último pagamento. Sabendo que os depósitos são remunerados a uma taxa de 1% ao mês, quanto deverá ser depositado mensalmente para que ele possa pagar esse pacote de 5.000 no dia 20 de dezembro. Então, pessoal, atualmente ele tem o interesse em pagar essa viagem de 5.000, então o valor presente é o de 5.000, vai ser pago em 9 depósitos mensais a uma taxa de 1%. Ele quer saber então qual vai ser o valor das minhas prestações. Então, de novo, limpa a calculadora, começa. 5.000 vai ser o valor do meu PV, 9 é o número de prestações, a taxa, acho que aqui é bom inverter antes que confunda. Então, a taxa vai ser de 1%, então 1i, eu estou perguntando qual que vai ser o meu
PMT. Se você joga isso na HP, você vai achar o valor de 583,70. Então, nesse caso, se a pessoa tem o interesse em pagar por essa viagem de R$ 5.000, ele vai ter que pagar 583,70 durante 9 períodos, certo? Então, dessa forma, a gente resolve o terceiro exercício. Então, percebam aqui também, pessoal, se vocês tiverem dúvida, é aqui como a gente percebe como é que vai ser o fluxo de caixa para a resolução desse exercício. Para o quarto exercício, pessoal, então, quantos depósitos de R$ 120 são necessários ao final de cada período? Então, é uma série postecipada a uma taxa de juros de 2% ao mês para que se tenha um montante de R$ 1.609,45. Então, eu quero, no final do período, ter um valor de R$ 1.609,45, eu tenho interesse em saber o número de prestações, a minha taxa de 2% e o meu PMT é de R$ 120. Então, nesse caso, deixa eu voltar nos valores corretos aqui. Então, 1.609,45 é o valor do meu FV. Eu não sei o valor do meu tempo, então aqui a minha taxa vai ser no valor de 2%. 2% é o valor da minha taxa. E eu sei que o meu PMT foi de R$ 120. Deixa eu só colocar isso, R$ 120. Eu tenho interesse em saber qual que é o valor do meu N. Então, nesse caso, se eu pergunto o valor de N, eu vou achar 12 períodos. Então, eu sei que eu vou ficar durante 12 períodos. Para conseguir o saldo final de 1.609,45, eu vou pagar 120 parcelas a uma taxa de 2% ao mês. Certo, pessoal? Eu descobri o número de parcelas. Exercício 5. O exercício 5... Tá certo isso? Tá. O exercício 5, então, vai falar o seguinte. Uma certa pessoa tem o interesse em fazer uma compra, fez uma compra no passado com qual parcelas mensais de 260 todo dia 10. Hoje, então, no dia 10 de agosto, essa pessoa tem um interesse, então, em quitar 3 parcelas. A anterior que venceu no mês de julho, a que vence no mês de agosto e a que vai vencer em setembro. Dessa maneira, desconsiderando multas, há uma taxa de 2,5% de taxa de juros, levando em consideração parcelas em atrasos e as antecipações, ele quer saber qual que vai ser o pagamento total. Então, pessoal, são 3 parcelas. Uma parcela atrasada, a parcela atual e uma parcela futura. A parcela atrasada, então, vai incorrer juros compostos dessa dívida e a parcela futura a gente tem que fazer um desconto para chegar no período atual que ele tem interesse em saber. Então, no primeiro período eu vou fazer um PV, que vai ser o meu período atual de 260, levando em juros, aqui é uma fórmula comum de juros compostos. Então, seria a parcela de 260, mas transcorreu um mês completo, a uma taxa de juros de 2,50. Eu tenho interesse, então, em saber qual que vai ser o valor dos meus juros, o valor da minha parcela já com juros. Então, nesse caso, colocando na HP, jogando todas essas informações, eu vou achar o valor de R$ 266,50, que é o meu valor futuro para a parcela de juros atrasadas. A minha parcela atual, pessoal, não tem nenhuma mudança, é de 260. Ela não incorreu em nenhum juros durante esse período. Já a operação de desconto seria, então, venceria essa dívida de 260, só que eu vou pagar um mês antecipado a uma taxa de juros de 2,50%. Nesse caso, então, jogando na HP, eu vou achar o meu o meu PV de 253,60. Então, eu não vou pagar o valor completo, eu vou pagar 253,60. Então, somando essas 3 parcelas, a minha soma, então, vai ser de 780,16. É isso aqui que eu vou pagar da parcela atual, nesse momento atual de 10 de agosto. Certo, pessoal? Assim, a gente resolve esse exercício de série de pagamentos. Depois, uma pessoa, então, pessoal, ela conseguiu um financiamento estudantil de 24 meses, então ela vai entrar uma bolsa para ela no valor de R$ 1.000 durante 24 meses, a uma taxa de juros de 1% ao mês.
Depois, passados esses 24 meses, a pessoa, então, ela vai ter que fazer o pagamento dessas bolsas, que, então, já que ela teve um financiamento durante 24 meses, ela vai pagar isso em 60 parcelas iguais a uma taxa de juros de 1%. Então, percebam aqui, a pessoa recebeu, durante 24 meses, pagamentos de R$1.000, a dívida que você vai pagar, então, vai ser o acumulado desses pagamentos a uma taxa de 1% ao mês. Você vai ter que pagar esse valor futuro em prestações iguais e uniformes durante 60 períodos. Então, na primeira parte do cálculo, a gente tem que achar qual que vai ser o valor futuro desse financiamento de 24 meses. Então, R$1.000 durante 24 meses a uma taxa de 1%, você pergunta qual que vai ser o valor do seu FV na HP. Então, vai ser 26.973,46, certo? Você acha o valor do teu FV. Esse FV aqui, pessoal, vai ser a tua dívida que você vai ter que pagar em parcelas iguais durante 60 períodos. Então, o teu PV dessa situação vai ser a dívida acumulada de 26.973 durante 60 períodos a uma taxa de 1%, você vai perguntar o PMT. Então, o PMT aqui vai ser de R$600 aproximadamente. Então, R$600 são as parcelas que você vai pagar durante 60 meses, certo, pessoal? Então, dessa maneira, interpretando o fluxo de caixa, a gente consegue e facilita a forma de resolução dos nossos exercícios de séries de pagamentos. Agora, pessoal, séries antecipadas. Séries antecipadas, então, pessoal, a gente tem que levar em consideração que no momento, no ato da compra, você já tem um pagamento. Então, o primeiro exercício vai dizer o seguinte: uma mercadoria é vendida para ser paga em 6 parcelas mensais iguais de R$140, com a primeira no ato da compra. Isso aqui já está dizendo que é uma série antecipada. Sabendo que a taxa de juros cobradas é de 3% ao mês, ele quer saber o valor à vista, então ele quer saber o PV. Para resolver, pessoal, a gente faz o seguinte: as informações são PMT de R$140 em 6 parcelas mensais a uma taxa de 3%, eu quero saber o meu PV. Na HP, pessoal, a gente tem que utilizar a função gbegin. Lembrem disso, pessoal. Sempre coloquem a função azul e apertem o begin na calculadora. Depois a gente começa. 140 CHS PMT, estou dizendo que são o valor das minhas parcelas, são 6 parcelas iguais a uma taxa de 3%. Eu pergunto qual que vai ser o meu PV. Nesse caso, 781,16. Então, eu tenho que liquidar um item de 781,16 em parcelas iguais de 140 nessas condições, certo? Então, ó, tenho 6 parcelas, sendo que a primeira eu paguei no ato. Segundo exercício. Uma mercadoria que tem preço à vista de R$ 865,40 é vendida para ser paga em 5 parcelas mensais iguais de 180 com a primeira no ato. Então, eu tenho dizendo aqui claramente que é um fluxo, que é uma série antecipada. Calcule a taxa de juros cobradas. Então, o PV de 865 vai ser em 5 parcelas de R$ 180. Eu quero saber a taxa de juros. Lembrando a função gbegin, para começar, 865 CHS PV, 5N, 180 PMT. Pergunto a taxa, eu vou achar então uma taxa de 2,02. Aqui eu pergunto para vocês, em qual período? Exatamente, uma taxa mensal. Porque se eu estou falando em períodos mensais, a minha taxa vem ao mês, certo? Então, eu tenho essa configuração. 5 parcelas de 180 para pagar um item de R$ 865,40. Exercício 3, não 4, exercício 3. Então, o exercício fala, dentre várias políticas de crédito, em uma delas é a entrada mais 3 seguidas, então é uma série antecipada. Considero que o produto à vista era de R$ 500, a uma taxa de 3,5%, ele quer saber o valor das prestações. Então, nesse caso, montando o fluxo, são 4 parcelas, né? Tenho mais. No valor de R$ 500 é o item inicial. Nessas condições, eu jogo na HP. Função gbegin. 500 CHS é o valor do meu item, é o PV. 4
N, são 4 parcelas, a uma taxa de 3,5i. Então, pergunta, o PMT vai dar 131,52. Ou seja, para liquidar esse item de R$500, eu preciso pagar séries uniformes de 131,52. Certo? Exercício 4 vai dizer o seguinte. Então, uma pessoa efetuou 10 pagamentos de R$500 em um fundo a uma taxa de juros de 1%. Querendo então saber o montante desse fundo depois de um mês do término do último depósito. Então, como é que eu sei que isso aqui é uma série antecipada, pessoal? Percebam o fluxo aqui, ó. Então, eu tenho, a partir do primeiro pagamento, eu já tenho juros incorrendo, certo? Então, a partir do momento que eu coloquei R$500, eu vou ter os juros incorrendo até o próximo pagamento. Então, aqui, eu já sei que é uma série antecipada. E como é que eu resolvo, então, para saber o saldo no meu último período? Então, percebam quantos períodos eu teria até o último momento. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, pessoal, na verdade, transcorreram juros em quantos períodos? Foi só em um período, 2 períodos, 3 períodos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 pagamentos, mas juros só incorreram em 9 períodos. Se eu quiser saber o saldo do meu, que seria um mês após o meu último depósito, percebam que juros incorreram, inclusive, nesse último momento aqui, até eu fazer o saque desse último depósito. Então, juros incorreu até aqui. Então, é como se fossem, então, 10 períodos consecutivos a uma taxa de 1% ao mês. Opa. Isso. Então, jogando na calculadora, eu resolvo direto. Vai ser GBegin, 500 CHS é o valor das minhas parcelas. São 10 parcelas, não vamos confundir. São 10 parcelas a uma taxa de 1%. Eu vou achar, então, o meu FV de 5.283,42. Certo, pessoal? Na dúvida, pessoal, por que isso vai acontecer? Sempre desenhe o fluxo de caixa. Então, você vai perceber que a incorrência de juros vai acontecer, inclusive, mesmo você não fazendo o último depósito, você vai entender que aqui vai acontecer uma incidência de juros até o último período. Então, é como se fossem 10 prestações a uma taxa de 1% ao mês, certo? Nunca se esqueçam de fazer o teu fluxo de caixa para entender como é que acontece, para resolver o teu exercício. Último exercício aqui, então, pessoal. Para a gente resolver o último exercício, a gente faz o seguinte. Então, uma pessoa depositou mensalmente R$150 em uma carteira de poupança num período de 12 meses. O saldo dessa última aplicação, um mês após o último depósito, era de R$1.876,14. Ele quer saber, então, qual vai ser o valor da minha taxa de juros. Então, eu coloco PMT é o valor de 150, são 12 parcelas, o valor final foi de 1.876,14. Como é que eu sei que isso aqui é uma série antecipada? Da mesma maneira que a gente resolveu o exercício anterior, a gente tem que levar em consideração que a última parcela, então, vai, mesmo não tendo mais uma parcela, ela incorre em juros até o último momento, até um mês depois do último depósito. Então, nesse momento, você também tem mais um período de juros incorrendo. Então, para resolver, GBegin, 150 CHS é o valor do meu PMT, 12 é o número de parcelas, 1.876,14 é o meu FV, eu pergunto a minha taxa. A taxa vai ser de 0,6357, certo, pessoal? Então, assim, dessa maneira, a gente resolve uma série de exercícios sobre séries de pagamentos uniformes antecipadas e postecipadas. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas em qualquer um desses exercícios ou por que eu consegui resolver os exercícios dessas maneiras, então me perguntem, deixem comentários aqui, eu fico inteiramente à disposição para responder cada uma delas, certo? Então, a aula de hoje termina por aqui, pessoal. Um abraço!